Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado para mais uma vez podermos estar na Tua presença, agradecendo por mais um dia de vida, louvando a Ti porque Tu és um Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá ânimo. E é por isso que estamos na Tua casa, Senhor Deus, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos, ó Pai, na ação da Tua palavra em nossas vidas, e é por isso que viemos aqui, Senhor Deus, para pedir ao Senhor que Tu venhas a propor todas as coisas aqui dentro, porque o Senhor é o dirigente, o Senhor é o condutor, o Senhor é o ministro de louvor, o Senhor é tudo, Pai. Nós estamos aqui só para ser protagonistas, ó Pai, para ser instrumentos na Sua mão, para poder trazer a Tua mensagem, para poder falar de Ti, falar da Tua palavra, Pai, para podermos nos fortalecer para a nossa caminhada, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor Deus. Senhor Deus, traga o Teu povo que ainda está por vir, Senhor Deus, que esteja talvez até em casa, ó Senhor Deus, despertando, que eles possam sentir a vontade, Pai, que o melhor lugar de se estar é na Tua presença, é na presença do Criador, Pai, que esse é o lugar onde nós precisamos estar, Pai, porque o Senhor que deu vida para nós, Pai, não foi o mundo, não foi os entretenimentos, mas foi o Senhor, Pai, e é por isso que nós estamos na casa do Senhor. Fala conosco nesta manhã, enche-nos da Tua paz, do Teu amor, da Tua força e dá-nos a Tua alegria para louvar ao Senhor em nome e por amor de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
um homem fez em fazer o que a história nunca viu em cumprir. O descrito em Joel, abriu a luz, Senhor. E seja hoje, e seja agora, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora, vem derrama o teu Espírito. E seja hoje, e seja agora, vem derrama o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Yeshua descer. Yeshua descer. A terra clama, a terra chama, os céus aqui. A terra clama. Amém, Jesus. Glória a Deus. A terra clama, né? A terra clama, obedecer mesmo, a terra chama. A terra clama, conta aqui para mim, Adriele. A terra clama, a terra chama. Aleluia. Adriele, calma, calma. Calma, calma. A terra clama, a terra chama. É isso, né? A terra clama, a terra chama. Nós somos feitos de barro, amados. Nós precisamos de clamar e chamar o Senhor, porque, como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós somos um barro, né? A excelência do poder, ela vem de Deus. Nós somos frágeis e precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos da cura, nós precisamos do tratamento, nós precisamos da fertilidade do Senhor para produzir frutos e para produzir o fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia, amados. Evangelho de Mateus, capítulo 14, só o versículo 22. Mateus 14, só o versículo 22. Eu vou andar com os versículos aqui, tá, Alexandre? Não, pode. Mateus 14, 22. Isso, bem. Mateus 14, 22. O que diz aqui? Eu considero que esse culto de manhã são duas escolas dominicais, que eu gosto de estudar, passar estudo também, né? 14, 22, está ali, ó. Logo a seguir, não é isso? Vamos ler todo mundo juntos aqui, ó. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. O Senhor fala conosco, traz para nós a revelação, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. Amados, eu tenho feito com vocês, não sei se vocês têm observado, quero que vocês observem bem, as minhas mensagens têm sido sequenciais. Eu tenho feito uma conjectura, não sei, eu estou usando o vocabulário aqui, estou fazendo uma analogia, ou seja, eu estou trazendo também o tempo de advento e fazendo do nascimento de Jesus algumas correlações. O que eu coloquei para você na quarta-feira? Na quarta-feira eu falei até sobre a questão de Gideão, né? Falei no domingo sobre Gideão, que Gideão foi um libertador e que para ele libertar o povo teve um plano de Deus que começou 7 anos, foi o tempo da opressão. Quem relata o livro de Juízes, foi 7 anos que começou a opressão. E você vê que Gideão fez um sacrifício pedido pelo anjo, pedido por Deus, que fosse um touro de 7 anos. Aí a correlação que eu fiz? Né? Que 7 anos foi justamente o dia que começou a opressão. Ele nasceu no dia da opressão. E eu trouxe uma visão, uma mensagem, que Deus, quando vem uma luta e uma batalha na sua vida, na minha vida, uma dificuldade, ele já sabe disso, ele antecipa. Aí eu falei da graça preveniente. O que é a graça preveniente? Né? John Wesley fala que a graça preveniente é uma graça, você já nasceu hoje, mas a graça já foi impetrada por Jesus Cristo lá na cruz. Ela já estava aqui. É como o Espírito Santo está sobre toda a carne, desde a época do Pentecostes. Então a graça, ele já morreu no teu lugar, sabendo que você viria. O sacrifício é antecipado, foi isso que eu falei. Então, o livramento também seu e meu, a salvação sua e minha, ela já foi programada. Eu não estou dizendo aqui de predestinação não, tá, amados? Nada é predestinado. John Henry falou que um Deus que predestina um para o inferno, outro para o céu, é pior que o diabo. Tem até o sermão dele sobre isso. Então, o que acontece? Então você tem aqui uma relação de que o seu livramento já veio. Tem um louvor até que diz: tudo foi conquistado. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, o que ele fez lá no passado, nós já recebíamos antes, já foi feito antecipadamente para a sua vida e para a minha vida quando nós nascemos. Lógico, nós temos que tomar nossa posição, se arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida para Jesus, para receber essa graça de Deus, que é prévia, que foi feita antes. Da mesma forma eu falei do touro, que foi feito 7 anos, antecipado e tal. Agora eu quero fazer uma outra correlação com textos também do Antigo Testamento. Porque muitas pessoas descartam o Antigo Testamento como se não há necessidade de pregar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele aponta, e a maioria dos personagens ali, aponta para Cristo, aponta para o sacrifício, aponta para o nascimento. Tanto que nós vamos comemorar o Natal agora. Isaías capítulo 9, um filho nasceu maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, que estava por vir, que ia nascer. Por isso que Isaías, o profeta Isaías, é chamado profeta messiânico, que ele profetizou o nascimento de Jesus. Então o plano de Deus já está traçado. O plano de Deus, por isso que o plano de Deus nunca será frustrado. O que eu e você temos que fazer? Entrar no plano dele. Entender o plano dele, buscar o plano dele que está na Bíblia. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais lê a palavra, mais você busca, mais você entende quem é esse Deus que você serve. Mais você busca. Então, ele tem tudo planejado para a sua vida. Salmo 39, ele diz que escreveu todos os dias da sua vida. Só que ele escreve de uma forma e nós praticamos de outra.
Então a prática tem que ser de acordo com a palavra, né? Eu coloquei uma coisa aqui interessante, que eu peço a Deus para continuar vivendo bastante tempo ainda, e faço planos. Você tem planos? Tem que fazer planos. Maria Helena fez planos para a fisioterapia dos pés dela. Deus fez um plano, Deus preparou tudinho para você, deixou lá na tua casa para você não ir na fisioterapia, para pegar o aparelho que está na tua casa e fazer. Deus já sabia disso. Ele antecipa, ele sabe das coisas. Quando compraram o aparelho, ele já sabia que ia servir para os seus pés. E no dia certo, no momento certo. Então, tudo de Deus é planejado para nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, eu escrevi uma coisa aqui, eu botei assim: eu quero viver mais para ser útil às pessoas que querem ser melhores. Eu quero viver mais para ser útil para as pessoas viverem melhor. Eu quero, porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Jesus veio para quem quer. Quem crer. Quem crer verá a glória de Deus. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, eu quero viver para ser útil a pessoas que querem ser melhores. Eu não posso ser útil com uma pessoa que não quer. Para que as pessoas sejam mais alegres, para que contagiem outras, para que lastre, para que nós temos uma sociedade curada, sarada, abençoada, feliz. Eu quero viver para isso. Isso que o plano de Deus viveu, formou o homem, a sua imagem e sua semelhança. Então eu não posso pensar eu tenho que pensar, não é se alegrar, quando eu falo alegrar, não é se alegrar com a desgraça dos outros, tá, amado? A gente se alegra com o cara que caiu, com o cara que morreu. Deus não se alegra nem com a morte do perverso, a Bíblia diz isso, porque é criação dele. Ele teve o trabalho de criar uma pessoa, então a gente não deve nem se alegrar com a desgraça do outro. Eu tenho que me alegrar, sim, que pessoas vão crescer, vão melhorar cada vez mais. E nem se alegrar com a derrota dos outros. Tem gente que perdeu, o Vasco vai para o segundo. Legal, o Vasco vai para o segundo, ser rebaixado. É até uma brincadeira, mas quando a pessoa se sente que a sua alegria vai entristecer o outro, eu creio que você deve frear, sim. Eu freio, né? Nós temos dois vascaínos aqui na frente, até o pastor, né? Então, eu creio que a gente tem que ter a sensibilidade de querer fazer sempre o melhor para o nosso semelhante. Por isso que Deus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse texto que eu estou lendo com vocês, como eu falei, eu fiz uma correlação. Olha só o que Jesus diz aqui nesse texto que nós lemos, né? Oi. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Quando você vê que ele fez com os discípulos que entrassem no barco, foi Jesus que induziu eles. Amém? Então, entrem no barco e atravessem o mar. Agora pergunto eu para vocês: Jesus sabia o que ia acontecer quando avançou o barco? Sabia. Ele mandou eles irem. Tem um plano de Deus aí. Eu vou ler um outro texto com vocês. Queria que se abrisse outro texto para mim. Agora em Êxodo capítulo 14. Olha só, eu vou lá para o Antigo Testamento. Êxodo 14. Versículo de 2 a 4. Para vocês conhecerem um pouco do plano de Deus, e entender que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente deve estar procurando tirar o que é melhor e não o que é pior. 14, amém? Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão, versículo
Então o faraó dirá a respeito... eu pulei, peraí, versículo 14, 2 a 4. Então o faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Continua. Eu vou endurecer o coração do faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Só até aqui. O que eu quero dizer é que Deus deu uma ordem também aqui. Eu quero comparar Jesus Cristo, quando falou, vão vocês, pegam o barco, induziu eles a ir pegar o barco. Agora estou vendo aqui o próprio Deus. Jesus é Deus, né, irmãos? Então Deus diz assim, diz aos filhos de Israel para voltar a acampar esse lugar aqui, em frente a esse lugar, junto ao mar. Porque sabia o que ia acontecer depois. Amém ou não amém? Ele sabia que o mar estava ali, o povo o faraó ia invadir, ia cercar eles. Ia ficar numa situação que uns ali se desesperaram, até falou que, poxa, acho que nós estamos presos aqui, não tinha lugar para morrer, vou enterrar a gente aqui no mar, falou um monte de coisa, né? Não tinha sepultura suficiente lá no Egito. Então você vê que Deus tem um plano. E muitas vezes a gente não entende as coisas que Deus quer fazer, porque como Deus quer agir. Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Amém? O que aconteceu com Jonas quando foi para Tarse? Ele chegou a Tarse? Conseguiu chegar a Tarse? O plano era de Deus, era dele. Quando Deus planejou para o povo sair do Egito para ir para a Terra Prometida, o povo chegou na Terra Prometida? Chegou na Terra Prometida. Não foi o mesmo povo, mas ele prometeu que ia levar o povo lá, atravessar o Mar Vermelho. Atravessaram o Mar Vermelho. O plano de Deus é sempre correto, nunca será frustrado. Você vai alcançar o objetivo. Agora Jonas fez o plano dele. Eu vou para Tarse, vou tentar fazer do meu jeito. Vou fugir, que eu não quero ir para Nínive, porque eu conheço aquele povo lá, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. Olha o perigo que tem isso aí. O que aconteceu? Tempestade no navio e tal, e ele foi jogado, foi lançado fora do barco, para poder, vocês conhecem a passagem, ele foi lançado no mar, o peixe engoliu ele. Agora, quando é que o peixe engoliu ele? Quando ele falou, reconheceu que era pecador, que estava errado, e que estava fora da presença do Senhor, e que as pessoas do barco iam morrer também por causa dele. Ele se jogou no mar. E Deus acolheu ele, pegou ele com peixe, de uma forma sobrenatural. Amém? Deus não abandonou Jonas, mesmo ele fazendo a vontade dele, mas quando ele se tocou e se arrependeu, ele foi, Deus pegou ele. Agora vamos ver outro texto aqui, né? Mateus. Isso aí. Então, quando Jesus Cristo, agora voltando ao nosso texto principal, Jesus induziu eles a irem atravessar o lago. Pergunto eu, né? Como é que aconteceu o restante do texto? Passa para mim, 14, 23 em diante. Mateus 14, 23 em diante. Vamos lá. Eu vou fechar esse aqui e vou fazer uma correlação com os demais. 14, 23, Mateus 14, 23 em diante. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele sozinho. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que eu quero dizer aqui? Só um minutinho.
Então, só uma coisa, ele estava o quê? Era uma tempestade, amados, açoitado pelos ventos, pelas ondas, e o vento era contrário, estava a coisa. Esse texto não é igual aquele texto de Marcos capítulo 4, de Mateus capítulo, outros textos aqui, que também relatam a mesma situação de a tempestade, que o barco estava aí, e Jesus estava dormindo no barco. Aí eles acordam Jesus acalma o vento, acalma tudo, e eles veem, puxa, como é que pode? Isso aí foi depois. Então, ele entrou no barco, o vento açoitado, as ondas e tudo. Isso é um detalhe bem importante para você frisar, que há uma questão similar de um texto com o outro, mas não é o mesmo texto, tá? Pode passar. E de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus podia, sei lá, ele já estava prevendo isso tudo. Ele ia andando sobre o mar. Pode continuar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Pode passar. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Só até aqui, pode parar, pode sair. Eu quero pensar numa situação em que nós somos conduzidos por Deus, levados por Deus. Deus nos leva a situações às vezes difíceis, permite essas situações, esses confrontos, para ver qual é a nossa reação, para ver o que nós vamos propor para Deus, o que está no teu coração. Você é um homem, uma mulher, né, que foi chamado por Deus e aceitou esse Deus, aceitou o caminho do Senhor. Então a gente tem que saber as coisas que são envolventes na nossa vida. Uma tempestade para mim, uma tempestade para você são diferentes. Agora aqui nós vimos ocasiões diferentes. Uma no Mar Vermelho, que ele ficou ali, Deus permitiu que eles fossem ali, mas tinha um propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu chamado. São chamados, né? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai mostrar coisas assim. Muitas vezes vai levar você para uma tempestade, vai levar você para uma encruzilhada, diante de Baal Peor, diante de entidade. Mas ele tem um objetivo. O que você passa, tudo que você passa, os pés doendo, a coisa acontecendo, uma doença, tem um objetivo, tem uma forma, você tem que se posicionar. Quando eu falei no domingo, eu citei um exemplo de um homem que tinha uma atitude, que tudo para ele estava bom. Se melhorar, estraga. Foi até uma ilustração que eu passei aqui no domingo, que se melhorar, estraga. Ele ia para tudo quanto é lugar, se melhorar, estraga. Não, como é que está? De repente ele foi baleado, foi machucado, ferido, foi para o hospital e tal, mas quando foram atender, atenderam ele como morto. E ele falou assim: não, me cuide de como eu estou vivo. E foi recuperado, voltou a viver. Como eu falei aqui, por que eu quero viver? Para que eu quero viver? Deus quer saber disso. Nós temos um propósito, nós temos uma direção, tem um plano para mim e para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa o quanto tempo você já viveu nessa terra. Deus quer olhar a nossa vida e eu tenho que demonstrar isso para Ele. Jesus foi sozinho para o monte lá, deixou eles no barco atravessar o barco, mas sabia da tempestade. É engraçado que aquelas pessoas que estavam no barco, amados, a atitude de Pedro. Pedro ali chegou, ele era impulsivo. Pedro sempre foi impulsivo. Quando ele viu Jesus vindo andar sobre as águas, ele não estava preocupado com o mar violento. Jesus vai deixar a gente morrer, que nem na outra tempestade, ele falou: vai deixar a gente morrer.
Não, quando ele viu Jesus andar, ele apagou tudo vai naufragar o barco, vai afundar, não. Eu posso andar aí, eu posso ir contigo, eu posso andar. Ele estava preocupado em andar, ele viu ali. E uma outra coisa, amados, que me chama a atenção. Queria que todos prestassem atenção, até lá atrás, Alexandre, presta atenção um minutinho aqui, todo mundo. É uma coisa interessante, mas quem estava no barco, a influência das pessoas que estão no barco. Como assim? Porque as pessoas estão no barco, quando Pedro chegou e falou assim, eu quero andar sobre as águas. Né? Eu te propus a andar. Todos eles estavam ali, ninguém se manifestou, tá? Pelo menos é o que diz ali, ninguém se manifestou nada. Porque estavam no mesmo barco que Jesus, na mesma direção, no mesmo propósito. É importante a gente estar na mesma direção, no mesmo propósito, sabendo para onde a gente vai, para onde o barco vai. Eles ficaram quietos. Uns podiam dizer assim para Pedro, Pedro, deixa de bobeira, cara, você está querendo aparecer? Você está querendo aparecer, Pedro? Por que você quer ir? Né? Podia falar isso, porque é impulsivo. Mas Deus tinha um plano na vida do Pedro, diferente da vida do João, da vida do Tiago, da vida de todos aqueles discípulos que estavam ali. E ele chegou e andou sobre as águas. E depois que ele andou, talvez se eu estivesse no barco, pastor, eu ia fazer o seguinte, pô, Jesus, também quero andar. Vocês não pensaram nisso, não? Pensa bem, o Pedro começou a andar sobre as águas. Eu vou andar também. Atitude. Sem saber o que vai acontecer. Ele esqueceu que aquilo ali era água, esqueceu de tudo. Mas aí a pessoa pega, mas ele olhou aquelas pregações mais emocionantes, pela palavra ele foi nas águas. Meu amigo, aquilo era água, meu amigo. E muitas vezes nós temos que tomar a decisão que a gente vai pisar num chão que não é firme. Eu falo comigo mesmo. Eu já recebi o resultado. Eu quero que vocês sejam abençoados, fortalecidos nas suas atitudes. Por isso que a palavra de Deus, ela é base para toda e qualquer situação na sua vida. Toda e qualquer. É muito difícil, amados. Não é fácil não. Mas agora, quem está no barco com você também é importante. Eu lembro de um rapaz que chegava para mim aqui e falou assim, poxa, pastor, me ofereceu até pagar a minha ida para Israel. Eu falei, poxa, não esqueci não, hein? Tantas coisas boas prometidas que eu vi ele comentar, mas algumas pessoas achavam que isso era bobeira, que não levava a lugar nenhum. E até caçou às vezes. Que palhaçada, vai. Tomara que afunde na água. Não anda na água não, vai se afundar. Pessoas assim é difícil. Nós temos que saber. Eu separei outro texto aqui, Alexandre. Marcos capítulo 5, versículo 37. 37 e 40 só, 37 e 40. Isso aqui foi quando Jesus foi curar a filha de Jairo. Vocês lembram disso? Eu não estava lá não, acho que eu estava lá. Marcos 5,37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser quem? Pode falar. Pedro, Tiago e João. E agora o versículo 40. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem do barco, todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava.
O restante eu não vou ler, que você depois lê aí, que você sabe que Talita cume, levanta e anda, e ela foi curada. O que eu quero trazer para vocês, né, que o barco é importante, quem está no barco, né, com vocês. Se são pessoas que estão na mesma direção, que não vão chegar para Pedro e falar, poxa, ou então quando Pedro voltou, Pedro quando olhou para a onda, Pedro afundou. Está vendo lá? Entendeu? Estão todos no mesmo propósito, no mesmo barco. Nós estamos na mesma igreja, na mesma direção. O que eu quero passar para vocês é que vocês tenham fé cada vez mais, que vocês cresçam e que vocês entendam o propósito de Deus em cada situação que vocês passaram na sua vida e que vocês procurem sempre melhorar e crescer e andar com essa palavra, porque é difícil. Há momentos que na vida não posso olhar para trás. Ou olhar para trás só no sentido de... Tem uma palavra que eu vou pregar aqui um dia sobre estátua de sal, né? Que você não pode dar a mão àquela mulher de Ló. A mulher de Ló estava junto no propósito, mas ela olhou para trás. Então, são situações na nossa vida que a gente precisa estar em comunhão com o nosso irmão e também saber quem está no barco com a gente, que queiram andar, porque eu já vi, eu acredito nas promessas, nas coisas que foram ditas para mim, que ia alcançar, que eu ia ter, que ia me levar até para Israel, glória a Deus. Mas a gente tem que saber, aqueles que vão te apoiar a andar sobre as águas, aqueles que vão estar dando força para você. Tem pessoas que não dão força, estão querendo. Existem coisas, situações na nossa vida, que quando você às vezes você está na pior, no hospital, passando mal, doente, a pessoa vai, poxa, meu Deus, bacana, poxa, bacana, não, que tristeza, chora com você e tal. Às vezes é teu amigo, mas se você anda sobre as águas e sobe e vai mais adiante, essa pessoa pode dizer assim, esse cara está querendo aparecer, já não é muito seu amigo. Dar força nessas horas é muito difícil. Eu creio que Deus tem capacitação para muita gente, mas a gente tem que também aprender a viver com as situações que estão nos envolvendo. É importante isso. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para a igreja. E é por isso que eu estou lutando e digo que 10 anos em um não é piada não, é verdade. Eu creio nisso. Pastor, mas já passou? Não passou um ano ainda não. Eu falei isso, eu já contei lá, não passou não. E se passar também tudo bem, eu vou continuar crendo. Entendeu? Porque Deus é fiel. Eu creio até que a gente pode comprar o terreno lá de trás. Mas pastor, ele vendeu para outro. Não sei, de repente chega alguém aqui, me dá 200 mil, vai lá, oferece 300 mil para ele me dar 300 mil na mão, eu vou lá e compro. Compra a igreja, eu não, a igreja compra. Entendeu? É só essa mensagem que eu tenho para trazer. Nós vamos entrar na escola dominical agora. Amém? Vamos ficar de pé. Avancei um pouquinho, mas começou muito tarde hoje. Vou ficar de pé. Eu poderia citar outras mensagens, amado. Outras mensagens, outras palavras que talvez você ficaria mais... Tem muitos textos que levam a gente do mesmo Antigo Testamento trazer para o Novo Testamento. O sacrifício, o nascimento de Jesus, tudo isso foi programado por Deus para mim e para a sua vida. Ele diz em Gálatas capítulo 3, se não me engano, que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Que a vida pensa assim, poxa, Jesus poderia ter nascido como é que se diz? Hoje, né? Podia ter vindo na época da computação, porque ele pregava na internet, todo mundo ia ver cura, milagre, né? Mas não foi, mas diz que foi na plenitude do tempo. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar na tua casa, obrigado por esta
oportunidade que eu tenho de trazer a tua mensagem, que não é minha, é sua, querendo sempre viver mais, Pai. Eu quero viver mais. E peço ao Senhor que o Senhor é o dono da vida. Eu fiz muita coisa errada no passado, eu peço-te perdão, tenho pedido perdão todos os dias. Quero viver mais e quero fazer a tua vontade. É muito difícil, não porque é a tua vontade, é porque nós somos carnais e a carne é fraca, como o Senhor mesmo diz, mas o Espírito nos fortalece, teu Espírito nos conduz. E é isso que eu peço para mim, para toda a tua igreja e todos que ouvirem essa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, amém? Vamos passar para a escola dominical, amém, queridos? Glória a Deus, graça e paz, amados e amadas. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela escola dominical. Senhor, a Deus, que o Senhor continue conosco, a Deus no estudo desta manhã, falando com o teu povo, Pai, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, você pode sentar. Você lembra de onde nós paramos? Aleluia. Foi aqui mesmo? Ou não foi um pouquinho antes, não? Encerrou, né? Amém? Então nós estamos trabalhando nesse momento o nosso caminhar, a nossa perspectiva de vida através das parábolas, né? Domingo passado podemos falar essa perspectiva sobre família, né? Trabalho, não é verdade? E aí na família nós tocamos em algumas coisas. Uma das coisas que nós falamos sobre família é também o perdão. E aqui nessa parábola, a parábola do filho pródigo, fala de perdão. É uma parábola conhecida, é uma passagem bíblica conhecida, né? Onde Jesus fala diversas parábolas em conjunto ali, fala da ovelha perdida, da dracma perdida, e aí vem o filho pródigo. É interessante isso, né? Ovelha perdida é aquela ovelha que todos são ovelhas, vamos colocar assim, né? É aquela que está ali no meio, tá e não está. Está na ponta do rebanho, aí não está tão firme assim, pega e se perde. O pastor vai lá atrás dela. Tem a dracma perdida, que é uma ovelha. Ela está perdida o quê? Dentro da casa. Ela está inserida, participa, mas não sabe ainda o objetivo que Deus tem que fazer na vida dela. É aquela pessoa que está no banco. Às vezes ela está no banco. Então ela está perdida no sentido que ela não tem um despertamento para o chamado dela, ela faz parte da congregação, mas não se envolve em nenhuma questão. Ela está no culto, mas às vezes a mente está em outro, o corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. Acontece. E tem um filho pródigo, que também é um tipo de ovelha. Diferente dessas duas, o pastor não vai lá buscar, porque ele sabe o caminho de volta. Interessante isso. O filho pródigo, ele é que volta. Se lembra da passagem? Ele cai em si, tá lá, nós vamos ler. Ele cai em si, ele pede o pai dele, vai lá, pai, ó, me dá tudo que é meu, me dá uma parte da minha herança. Pai, tem herança de pai vivo? Não, né? Não tem herança. Não existe herança de pai vivo. Mas o pai está lá, ele... Que pai bom, né? O pai nem morreu, né? Que era parte lá
Aquela parte aí da minha parte aí, diz, o pai está vivo, pô. Né? Não tem herança de pai vivo. Aí ele pega a parte, na sua soberba, na sua altivez, ele pede ao pai, o pai, tá bom, você dá, e ele sai, mas ninguém vai buscar ele. Ele sabe o caminho de volta. Ele também não está perdido dentro, que ele sai, está fora. Também não é dracma. Não é ovelha perdida e nem dracma. É alguém que, com total consciência daquilo que está fazendo, decide sair. Não está perdido. Sabe o caminho de volta. Às vezes não volta. Ele, no caso dele, teve que gastar todos os seus recursos para ele poder trabalhar para alguém, a qual, pela descrição bíblica, deveria ser um emprego muito ruim, porque ele dá lá as alfarrobas para os porcos. Isso para o judeu era uma humilhação muito grande, porque ele tem os porcos como animais imundos. Então ele foi trabalhar numa criação de porcos, dando as alfarrobas, dando o alimento ali para o porco, dando a ele vontade de comer até aquilo que o porco comia, né? Então às vezes a pessoa que ela sabe o caminho de volta, e ela sai pela sua altivez, sai porque quer viver uma vida diferente. E aí, talvez alguns de nós já tenham tido alguma experiência dessa. Uma das coisas mais difíceis que tem é você pregar para alguém que já foi crente. É mais fácil alguém que é de outra religião, que está em outros hábitos, que está em outras situações, Deus usar você para lançar uma semente ali, aquela pessoa ela é tocada e Deus começa um processo nela, do que alguém que já esteve junto com o pai, mas ela pega e sai. Por quê? Porque ela já conhece todo o trâmite. Trazendo aqui para o nosso, ela já conhece a liturgia, conhece a palavra, conhece as mensagens. Então o coração dela fica mais fechado. Já não é mais o mesmo toque. Porque ela está fora. E aí quando a gente está fora da presença, né? Porque tem isso também, fora da presença, o filho pródigo, ele se afasta da presença do pai. E ao nos afastarmos da presença de Deus, cada vez mais que o tempo passa, o nosso coração, por isso você não pode ficar fora daqui, viu, Adalberto? Tem que estar aqui. Some não. Fica aqui. Aqui é melhor. O nosso coração vai se esfriando. Por quê? Porque essa pessoa ela vai vivendo situações mundanas, ela vai absorvendo isso, né? Por quê? Porque ela está fora da presença, o que entra não edifica, né? Esse filho pródigo aqui, quando ele tá lá, bem abastado, né? Com as suas reservas, não está escrito, mas ele gasta o dinheiro todo. Provavelmente como várias situações, com muitas comidas, com muitas bebidas, talvez com muitas mulheres, né? E a presença do pai, mas ele sabe, ele conhece, Deus já tocou nele, ele estava na casa do pai, né? E aí, algo acontece. Depois que precisou perder algumas coisas, ele cai em si. A consciência dele começa a falar agora
consigo, com o espírito. Ele, meu Deus, que besteira que eu fiz. Que caminho eu segui. E aí, há algo interessante. Porque aí ele se arrepende. Pastor, por quê? Porque aí ele volta. Algumas pessoas, mesmo às vezes em uma situação difícil, fica o remorso, fica a chateação e ela não volta. Por quê? Porque isso é ainda que domina o coração. O sentimento de remorso. E qual é o sentimento de remorso? Ela ouve a palavra, alguém fala da mensagem para ela, ela até chora, porque toca nela. Só que ela não libera a culpa. O remorso permanece. Não há arrependimento. E quando não há arrependimento, também não há perdão. Olha só que interessante. Não tem arrependimento, não há perdão. Diferente do remorso. Porque às vezes a gente pensa que no remorso, não. Remorso, a pessoa fica mal. Ela fica mal naquele dia, essa palavra aí, o louvor, mas não volta. Pode vir na igreja, mas não se firma de novo. O choro foi temporário, porque a consciência ainda não a tocou, ela não caiu em si, com o Espírito. E a gente começa aqui. Parábolas da graça e do perdão. A parábola do filho pródigo. Vamos lá comigo em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho segundo Lucas, Adriele, você pode fazer a gentileza de trazer o microfone aqui para frente? Entrega aqui na mão do Antônio que a gente faz uma sequência. Lucas 15, a partir do 11. Amém. Só quero, antes, fazer uma introdução, de começar no 11, no início do capítulo 15, está escrito assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Só isso. Pode iniciar lá. Amém. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Até aí, Luciene, 13 e 14. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Esther, só o 15. Perdão, só o 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Pastor Luiz, não, Araci está atrás de você. Depois o pastor Luiz. Então foi pedido o trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mudou para todos os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Então foi pedir trabalho a um dos... Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmã Cleide, 17.
e, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmã Ana, 18. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Até aí, Adriele, pode pegar o microfone que depois você vai falar. Então, ele vai lá no pai, e na introdução eu falei aqui que não tem herança de pai vivo, né? E a gente até vê aí, tem o caso da Richthofen, né? Que ela matou o pai e a mãe para poder pegar o quê? A herança. Só que a lei brasileira, eu não sei a lei de outros países, a lei brasileira diz o quê? Que a pessoa que mata o pai, eu não sei direito a introdução, depois você pode até buscar aí, que ela mata para receber herança, ela perde esse direito. Então, teoricamente, esse filho ele não poderia estar pedindo a herança dele para o pai. O pai está vivo ainda. Mas esse pai, o que acontece às vezes com muitos pais? O filho alcança a maioridade. Não é assim que faz? O filho alcança a maioridade. Quando nós somos adolescentes, eu já fui um adolescente, né? Vocês também. E permeava na minha cabeça sempre assim: eu quero fazer logo 18 anos, para eu sair da casa dos meus pais. Vou falar que é todos os adolescentes que pensam isso? Não, não vou falar. Mas uma grande maioria sim, isso faz parte do comportamento do adolescente, não é algo anormal isso, não. É algo que faz parte do desenvolvimento, do crescimento, porque o adolescente, tudo nele, quem já teve filho adolescente aqui, tudo nele é muito mais intenso, é muito mais difícil. Em algumas ocasiões, se os pais não tiverem sabedoria, ele vira teu inimigo. O adolescente ele fica assim: meu pai é meu inimigo, porque assim, ele não deixou fazer nada, está tudo errado, né? E ele fala assim: eu quero sair de casa. Acontece isso. Não, acontece isso quando eu falo nas famílias, não é anormal. Não significa que ele vai sair e que vai, não. Ele não tem o quê? E nem pode pedir o quê? A herança, não pode. O pai está vivo, a mãe está viva, ele não tem como pegar, ele não tem recursos. E que bom que às vezes que ele não tem recursos, porque se ele for, às vezes, se tivesse, ia fazer um monte de besteira, né? Às vezes faz um monte de besteira. E aí, mas esse pai, diferentemente, esse pai amoroso, esse pai que não obriga ninguém a amá-la. Esse pai aqui é Deus, tá? Deus é esse pai aqui da parábola, é Deus. Está falando de Deus aqui. O filho pródigo é a humanidade, é a sociedade. São filhos e filhas de Deus, que muitas vezes está aí, está igual esse filho pródigo, né? Saiu, sabe o caminho de volta, mas tem uma extrema dificuldade de voltar. E não adianta ir lá você fazer igual a ovelha perdida, porque ele não é ovelha perdida. Ele não se perdeu do rebanho, ele quis sair. Olha só a diferença disso. Ele não se perde do rebanho, ele escolhe sair do rebanho. E aí, ele não está perdido, ele sabe o caminho. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas assim: não, pastor, às vezes o pastor Luiz, às vezes encontra. Não, pastor, vou voltar, estou aí, o negócio está brabo aí, mas não volto. Às vezes encontra com a irmã Ana, com a Cleide, com a Esté, com a Araci, com o Antônio, com a Lu, às vezes encontra com a Alexandre. Não, cara, vou voltar aí, cara, tá brabo o negócio aí. Às vezes não é assim? A pessoa está sendo amassada ali,
mas ainda não é suficiente para ela voltar, porque ela não caiu em si de novo. Ela quer voltar. Só que aquilo que fez ela sair, uma decepção, um fim de um casamento, um aborrecimento, sei lá, cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas questões, né? E aí não se arrepende, remorso. Ela se emociona, fica no campo da emoção, porque nós somos seres que têm emoção. E não tem problema nenhum. A gente chora mesmo. E tem que chorar. Se puder, chora. Bota para fora. Chora. A gente se aborrece, fica, né? Somos seres humanos, homens e mulheres, que independente da idade, algumas pessoas mais intensas, outras menos, mas nós temos as nossas emoções. E às vezes no momento de uma palavra, de um louvor, de uma conversa, ela se emociona. Há um toque de emoção, mas não há arrependimento. Há ainda o remorso. Porque aquilo que fez ou aquilo que faz ela não voltar. Alguém às vezes que se afasta, algumas coisas acontecem com pessoas que estão na obra, são participantes da obra, mas por conta de se desviarem, algumas coisas acontecem com essas pessoas. Em primeiro lugar, ela fala assim, não, eu não tenho como estar lá na igreja, porque eu estou nessa vida aí. Então eu não tenho como voltar. Isso é um pensamento. E o diabo trabalha nisso aí. Tu vai fazer lá o quê? Tu está bebendo, tu está fumando. O que tu vai fazer na igreja? Impedimentos começam a ser criados. Você vive uma vida assim, você vive uma vida assada. Você não está mais firme. Isso começa a trabalhar na mente da pessoa. E o diabo usa isso, tá? Mas também não posso jogar toda a culpa no diabo. Mas ele se utiliza de ferramentas. Ok? E ela não vem porque ela fala, pô, mas eu tô assim, tô assado. E ela prefere sumir. Você vai encontrar com ela, fala, não, irmão, meu coração está em Deus. Ela vai falar isso para você. Meu coração está em Deus. Eu não abandonei, não. Eu acredito em Deus. E ela acredita em Deus mesmo. Mas impedimentos, como eu já citei aqui, emocionais, psicológicos, traumáticos, situações que vivenciaram, a impedem de virem. Mas quando encontra contigo, tu fala a palavra, às vezes ela chora, ela se emociona, às vezes até pode pingar aqui na igreja, vem aqui, mas aí é mais 3 meses que não vem. Acontece. Por quê? Porque ela foi impactada só pela emoção. O espírito ainda não convenceu. Ela ainda não caiu em si. Mas é interessante que nesse caso desse filho aqui, vou te contar por uma experiência minha. Ninguém foi lá falar com ele, não. Ninguém pregou para ele, pelo menos não está escrito aqui. A condição que ele começou a viver, né? As humilhações, ele parou e falou assim, meu Deus, pequei contra o Senhor. Aí começa a gerar o arrependimento. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, meu Deus do céu. É aquele ai de mim, diz aí, ai de mim, vou ser fulminado aqui. O anjo vai vir, vai tocar, vou morrer. E aí ele está naquela situação de humilhação, mas não foi a primeira situação de humilhação, está dizendo que ele perdeu tudo. Deve ter passado por algumas coisas. Primeiro deve ter sido expulso do lugar que ele vivia, não tinha dinheiro mais para pagar. Não tinha um hotel, como a gente conhece, tinha lá as tabernas, as pousadas lá, né, para ficar lá.
não tinha dinheiro mais para pagar o quarto. O vinho já não tinha mais para beber, nem comida. Ele arrumou. Qual o versículo que nós paramos? 18. Então, caindo em si, 17. Caindo em si, isso é a consciência dele, a alma dele. Ele falou assim: meu Deus, que besteira que eu fiz. Tem um monte de gente que trabalha para o meu pai e eu estou aqui. Tem um monte de gente lá que serve ao meu pai, servir no sentido do serviço. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Começou a gerar, ele falou: eu preciso me arrepender disso. E quando isso acontece, é algo tão forte, algo tão impactante, que a pessoa não quer nem saber, ele quer ir. E aí ele quer ir, e aí é interessante isso, né? Quando acontece isso com essas pessoas, parece que ela vira uma bomba, porque ela quer se entregar mesmo. Versículo 19, acompanhem comigo. Aí ele vai lá: já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é arrependimento. Obrigado. Thank you. Tem. Don't look back. Está escrito aqui na camisa da Lu. Don't look back. Vou e não vou olhar para trás. Don't look back. Não olhe para trás. Falou da mulher da Estrada de Sal, né? Don't look back. Não olhe para trás. Porque se quando ele cai em si e ele fosse olhar para trás, aí o negócio volta todo. Então aquele negócio gerou uma indignação nele mesmo. E ele reconhece: não sou digno. E arrependimento gera o quê? Humilhação. E a gente tem que quebrar alguns paradigmas com a gente, alguns modelos. Espera aí, mas eu vou me humilhar para Deus? É para Ele que você tem que se humilhar, não é para outra pessoa, a não ser Deus. É reconhecer o senhorio de Deus sobre a minha e a tua vida. Ele não olha para trás naquilo que ele está vivendo, mas ele volta o caminho. Está entendendo a diferença? Voltar o caminho é uma coisa, olhar para trás é outra. Ele não olha para trás, porque ele não quer mais olhar para aquilo que ele está vivendo, mas ele volta caminho. Isso me faz lembrar lá do caminho dos homens, do caminho de quê? De Emaús. Vamos voltar, que o caminho é outro, é o caminho. Volta. E ele volta. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui é humilhação total. Não sou digno. Me coloca aí como qualquer pessoa. E levantando, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Então ele, se levantou, cabeça baixa, né? Desanimado, cheio de culpa. Às vezes a gente carrega um monte de culpa com a gente, sabe? Isso atrapalha a gente, cheio de culpa. Às vezes, a gente pode se arrepender, mas não carregue culpa, porque a culpa trava a nossa vida na igreja, a culpa trava a nossa vida na família, a culpa trava a nossa vida no trabalho, porque está cheio de culpa, tem muito peso. Tem muito peso. Não, libera o peso. Porque você não pode ficar na culpa assim: ai meu Deus, e se eu tivesse feito isso?
Don't look back. Não olha para trás. Porque se toda hora tu ficar olhando para trás, aí vem culpa, vem remorso. Não, Senhor, aí é falar com Deus: Senhor, eu errei, Deus, eu errei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, me lava a minha alma, libera a minha culpa, e quando eu for lá ter com meu pai, eu vou falar para ele, e ele vai lá. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo. Quem foi correndo? O pai. Viu o filho lá de longe, meu filho está voltando. O pai poderia ter falado assim, e às vezes nós erramos nisso, que a gente tem que trazer para a gente. Aí diz a pessoa, estou falando aqui de filho, né? Vai te procurar, arrependido, sabe o que você faz? Você pisa. Veio me procurar, né? Agora tá passando luta, né? Veio procurar o papai, né? Aí, tá pisando. Às vezes, Deus faz todo um trajeto. Estou saindo do campo aqui do filho, tá? Estou indo para outros campos. Todo um trajeto, todo um propósito, toda uma obra, todo um trabalho. E Ele deixa, às vezes, uma pessoa assim, na tua mão, para tu fazer o que tu quiser com ela, para arrebentar com ela, para acabar, destruir mesmo. Agora é minha vez. Esfrega a mão, né? Agora, lamba nele. Será que é para fazer isso? Paga o mal com aquela pessoa lá no teu trabalho, schlept. Se dependesse dela, tu ia ser mandado embora. Na tua família, lept. Só acusações. Aí você, na tua vez, tu fala assim, cara, dá um abraço aí. Tô contigo aí. Essa é a diferença do crente. Pastor, mas a pessoa, ela aprontou, tá aqui comigo, por causa dela, eu quase perdi o emprego. Por causa dela, quase eu tive um problema com a minha mulher, com o meu marido, com fulano, com ciclano, com meu filho, aí tu se agiu diferente. Esse pai poderia ter falado para ele, voltou, acabou teu dinheiro, acabou o dinheiro, agora está procurando o papai, né? Aí fala, quem te viu, quem te vê, aí só humilha, só pancada. Aí, em vez dessa pessoa se recuperar e ter um encontro com o Senhor, aí ela vem, de repente fica só um pouquinho, termina de afundar. Mas esse pai, que é o nosso Deus, ainda de longe, ele corre para o filho e o abraça e beija. E o filho lhe disse, estou aqui conjecturando, é uma parábola, de repente em lágrimas, né? De repente ali soluçando de chorar. E o filho diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só. Pai poderia até mesmo, tu não é digno mesmo não. Você não merece não. Pisou na bola, vacilou, né? Quis o dinheiro. Tu quis o dinheiro antes, te deu o dinheiro, tu gastou tudo, aí agora tu volta. Tu é um cara de pau. Mas esse pai não.
E fala assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, depressa, né? Assim, traz quando der, amanhã traz. Não, foi no mesmo dia, no mesmo momento. Depois, tá bom, tu voltou, tá bom, depois a gente troca uma ideia aí, depois. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Foi qualquer roupa? Foi a melhor. Por quê? Porque quando às vezes a pessoa volta humilhada, qualquer roupa usada serve. Qualquer tênis vagabundo, dá isso aí mesmo. Depressa, a melhor roupa. Vestir-lhe, põe um anel no dedo. Deus está devolvendo a ele algo precioso que ele perdeu. A aliança. Deus, o nosso Deus, ele é Deus que restabelece alianças que foram quebradas. Põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vai ficar descalço não. Trazei também, matai o novilho cevado. Comamos todos. É festa para todo mundo. Comamos todos. E regozijemos, nos alegremos. Porque este meu filho estava morto. Ele trata essa pessoa como se morta, ainda viva, porém morta no sentido da quebra da aliança, do afastamento da presença de Deus, né? Então, estava morto. Estava um vivo morto. Tem um morto vivo? É o vivo morto. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar, a se regozijar. Vamos para o estudo. Por favor, me interrompa a hora que vocês quiserem. Isso aqui, ok? Amém? Conta uma experiência, dá a tua opinião. Contexto histórico e cultural. Pode prosseguir. Na sociedade palestina, lembramos que quando o Império Romano dominou aquela região ali, você já não tinha os reinos que foram estabelecidos aqui, que a gente vê na Bíblia. Não tinha mais reino de Israel, não tinha o reino dos filisteus, não tinha esses reinos mais. Colocou o nome daquela parte daquela terra ali de Palestina. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, há um reconhecimento do Estado de Israel, tá? Mas não é o Israel daqui, com todas as terras que aqui, não é isso não, ok? Há um movimento chamado sionismo, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Na sociedade palestina do primeiro século, pedir herança antes da morte do pai era equivalente a desejar que ele morresse. O que eu falei aqui no início? Tem herança de pai vivo? Não tem. Era desejar que ele morresse. O filho mais novo não apenas comete um insulto gravíssimo, mas depois se rebaixa a cuidar de porcos, animais imundos. Para quem? Para os judeus. Os judeus mais liberais, talvez ele ainda coma uma feijoada contigo, mas se encontrar um judeu ortodoxo, se for chamar ele para almoçar, ele não... tem uma costelinha de porco, vai te excomungar ali, cara. Ele não senta para comer, não. Inclusive, nas casas de alguns judeus, existe uma cozinha específica para comer carne, chamada kasher. Tem a cozinha que a gente chama do leite, porque não é só leite não, é leite no sentido assim, de ser os outros alimentos que não sejam carne,
Mas há uma cozinha, mas eu estou falando assim, judeus mais ortodoxos, mais conservadores. Então tem a cozinha, os talheres, os pratos não são os mesmos, tudo é separado. Então só pode fazer carne, come carne. O judeu come carne, de porco não, o ortodoxo não come carne de porco. Mas ele come, a carne tem que ser preparada nessa cozinha específica, que é a kasher. Aí tem uns talheres específicos. Trabalhei numa sinagoga que a gente não se fazia carne. Toda sexta-feira, que é o Shabat, lá, né, que começa, é o sábado, começa sexta-feira às 18 horas, antes de iniciar o culto, o serviço, né, que eles chamam, antes de iniciar o serviço, a comida, a bebida, eles se reúnem, né? E ali, mas não pode ter nenhum tipo de carne, nem de frango, nem de boi, de nada. Eles comem carne na peça, que é a Páscoa, que aí tem uma cozinha lá específica para fazer a carne. Olha só que interessante. E tem um terraço lá que ainda tem uma churrasqueira lá, ninguém faz churrasco, não pode. A churrasqueira está lá só de enfeite. Mas então tem lá. Então isso para um judeu é uma ofensa muito grande. Alimentar porcos, então, era uma humilhação assim, fora do comum. Insulto gravíssimo. Espera aí, volta um pouquinho. Animais imundos para os judeus. Segue. Objetivo. Responder às críticas dos fariseus sobre acolher pecadores. Lembra que eu li o primeiro versículo do capítulo 15? Vou voltar aqui o que eu li primeiro, se vocês estão ligados. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Aí eu não li o versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores, come e bebe com eles. Então Jesus, no seu dia a dia, ele ia lá. Mandei até esse versículo, é a carta de Paulo aos Coríntios, não lembro agora o capítulo e versículo. Eu tenho aqui no celular, mandei para um amigo. Que foi para a China esses dias. E aí tem toda uma questão cultural, né? Você tem que saber, porque você vai em outro país, para você não. Se eu tenho um amigo judeu, não é ofensivo falar, pô, vamos lá na minha casa comer uma feijoada? Poxa, ele vai ficar chateado comigo. Não vai? Ele acha um animal imundo, se ele for um judeu ortodoxo. Então não vou fazer isso com ele. Eu vou respeitar o que? A cultura dele. E às vezes quando a gente vai para outros países, nós temos, entenda, não é ceder a pecados, mas é entender as questões transculturais. Porque se de repente eu posso falar uma palavra que eu vou ofender. Trazendo isso para a gente, Jesus sentava com homens e mulheres pecadores. Entenda, ele não só pregava a palavra, não, ele sentava para comer e para beber. Come e bebe. Estou dizendo que Jesus bebia bebida alcoólica, não. Estava lá comendo, bebia um suco, bebia uma água e comia com eles. Está ali com eles, comendo e bebendo. Jesus não era pessoa bitolada. Às vezes, a gente trabalha numa empresa e você é cristão, tu é o cara destacado de lá, tu não senta com ninguém para comer. Por quê? Porque ali às vezes no meio deles, os caras não é crente, mas talvez Deus use você ali. E às vezes vão surgir pessoas que vão te criticar. Eu às vezes quando eu quero comprar uma Coca-Cola gelada, eu não meço o lugar que eu vou comprar. Se tiver um boteco, naquele boteco tem sinuca, tá rolando, eu vou lá, eu entro, dou boa tarde, eu compro lá a Coca-Cola. E sigo. Tem um senhor, seu Marcos,
mora perto da minha casa. Geralmente eu compro lá nele, porque ele é perto de mim. Eu chego lá, abraço ele. A gente é do mesmo time, então a gente, né, se dá bem já e tal ali. E fica ali, e eu chego num lugar, eu falo com todo mundo. Opa, bom dia, boa tarde, tudo bem com o senhor? Feliz Natal, estou chegando Natal, né? Feliz Natal. Às vezes a gente vai se deparar com situações que, entenda, não é ceder ao pecado. Eu não vou sentar ali para tomar uma cerveja, porque isso não causaria um escândalo? Causaria um grande escândalo, né? O pastor está bebendo? Não. Mas eu não ia me eximir de sentar com ele se houvesse oportunidade e se surgisse de falar alguma coisa de Jesus para eles. Talvez quem visse passar assim, viu o pastor Alexandre lá no boteco. Aí com o celular, não tinha um WhatsApp no tempo de Jesus. Que pena que não tem, poderia ter, porque a gente ia ver como é que era o negócio mesmo, né? Mas ele é criticado. As parábolas só vêm depois da crítica. Estão entendendo? Aí Jesus fala assim, vem cá, ó, tem gente que se perde. Vocês fariseus, vocês não vão atrás da ovelha não, que se perdeu não? Tem gente perdida dentro da casa de Israel, né? Trazendo aqui para o tempo deles. Cadê as pessoas que estão perdidas aí na casa de Israel? E tem gente que foi embora, que meteu o pé. E Jesus vai contando a parábola da ovelha que estava perdida, que estava dentro e se perdeu, foi para fora, daquela que estava dentro e daquele que quis sair, que voltou. Responder às críticas dos fariseus sobre Jesus, acolher pecadores. Por isso que eu estou falando, aquele pai poderia ter enxotado esse filho, poderia ter humilhado mais, porque ele é pecador. Como se nós fôssemos alguma coisa, né? Mas aqui ele representa Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus não faz isso com a gente. Por que nós vamos fazer isso com as pessoas? Se o próprio Deus não faz. É isso que Jesus estava tentando mostrar para esses homens, para os escribas e para os fariseus. Maus escribas, nem todo escriba era mau, nem todo fariseu era mau, mas esses aqui eram. Alguns eram, talvez a maioria. Sobre Jesus acolher pecadores, ilustrando o amor incondicional de Deus e confrontando a atitude julgadora dos religiosos. Ih, meu irmão, né? A gente fica assim, chegou aí, fulano aí, não, vamos recebê-lo. Se quiser, vamos tratá-lo. Às vezes não acontece. Tem gente às vezes que chega na igreja, foi tratada, ficou. Teve gente que nem o tratamento iniciou, né? Pegou, foi embora. Nem voltou mais. Nem voltou mais. Acontece. Na mão do Senhor. Continua. Falta pouco. Se não der, não tem problema. Mensagem central. O amor divino é incondicional. E celebra, é o ágape, né? É o ágape. Quando Jesus pergunta para Pedro, você é ágape? Pedro, não, eu filo. De filéu. Jesus, não ágape, filo, filéu. Que é o amor fraternal. Eu falei, não, mas ainda assim, cuida das minhas ovelhas. Pedro, ágape? Não, Senhor. Filo, filéu. Cuida dos meus cordeiros. Pedro, ágape, terceira vez. Já não, Senhor, tu sabe, Senhor. Senhor, filéu. Ele, tá bom. O que Deus está querendo dizer para a gente é que, ainda que a gente não consiga amar como ágape, cuida. Porque às vezes é difícil, né? A gente não ama como ágape, mas Jesus fala assim, mas cuida, continua cuidando, ainda que não seja o ágape.
Vai alcançar. Eu creio que Pedro alcançou no decorrer da sua vida, né? Pregado até, a tradição da igreja diz que ele não se sentiu digno de morrer da mesma forma que Jesus. Ele pediu: não, me prega de cabeça para baixo, vou morrer de cabeça para baixo. Então, às vezes Deus recebe o filho ágape, porque às vezes fica pensando: pô, mas a pessoa fez tanta coisa, foi tão desgastante. Ok, então se não ágape, filial. O amor divino é incondicional e celebra o arrependimento. Ó, tem que ter arrependimento. Isso é fundamental. Tem que se arrepender. Não adianta ter remorso. Porque quando a gente se arrepende, é como se a gente fizesse assim, ó. Dá uma esticada aí, estala aí a coluna aí. Balança aí o pescoço aí. Ai, faz assim com a mão assim. Ui. O Eduardo faz assim. Tá leve. Toda a culpa saiu. Resta o arrependimento e eu me posicionar. Vou lá, a pessoa vai lá. Viu, amado e amada do Senhor, você que nos assiste em casa? Vou lá. Pai, pequei. Me recebe, Senhor. Recebe. Não fica nem de joelho, deita no chão. O amor divino é incondicional e celebra o arrependimento, enquanto o orgulho espiritual impede de participar da alegria da restauração. Olha só. Então existem pessoas que não se permitem participar da alegria do arrependimento, isso é, do perdão, porque o perdão, ele é libertador. O perdão liberta. O perdão cura. Já escutei situações que pessoas que estavam doentes perdoaram. Estou curado. Está liberado. Continua. Aplicação contemporânea. Não sei se vai dar tempo não. Vida pessoal. Não vou continuar daqui não. Deixa aqui para dar um gostinho pro próximo domingo aí. Amém? Fica curioso. Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor? Pegue a sua oferta, o seu dízimo. Antes de você vir aqui na frente, levanta a sua mão, nós vamos orar. Amém? Amados, lembre-se e não esqueça que hoje é o nosso culto de Natal. Não vai ter o culto de quarta-feira, amém? Mas pastor, se eu quiser te chamar para comer uma rabanada, pode me chamar. No dia 25, dia 24 não vou poder. Pastor, passa lá em casa no dia 25, lá come uma rabanada. Vou lá, irmão, vou lá. Não vou poder em Nova Iguaçu, não vou poder não. Lá eu não vou poder não. Que é muito longe. Nova Iguaçu é muito longe, era assim. Caxias eu não vou poder não, porque é muito longe. Mas, pastor, vai lá em casa, tem uma rabanada, comprei um monte de negócio lá, me chama lá. Eu vou lá com você, vou comer. Com muita alegria, viu? Comer rabanada, eita, maravilha, com café, com refrigerante, do jeito que você quiser. Cafezinho. A melhor rabanada, inclusive, para mim, tá? É a rabanada do dia seguinte. Você pega ela na geladeira, né? Você pega ela lá na geladeira, geladinha, e toma com um cafezinho quente. Que coisa maravilhosa, meu Deus, né? A irmã Ana tá junto comigo nesse negócio aí, ó. Tá junto comigo. Mas eu gosto assim, geladinha e o cafezinho quentinho. Que coisa boa, né? É muito bom isso, viu? Pegue seu dízimo, a sua oferta, amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, é com muita alegria, Senhor,
e oportunidade, Deus, de poder trazer dízimos e ofertas da tua casa. Senhor, continua sustentando a casa do tesouro, continua, Senhor, sobejando, continua derramando a tua mão, Senhor, sobre a tua casa. A Deus, e sobre os teus filhos e filhas também, Senhor. Continua cuidando das suas finanças, dos seus negócios, Senhor, pessoas da nossa igreja que são autônomos, pessoas que têm o seu CNPJ, abriram empresas, aposentados, CLTs, Senhor, derrama, Deus, uma bênção especial, Senhor. Derrama sobre teus filhos e filhas algo diferente e especial na sua vida financeira, no nome de Jesus, amém. Venha com alegria, amém, aleluia. Que vai começar no dia 31 às 22 horas. Pastor, eu vou vir no culto, vou participar da virada e vou para minha casa. Mas vem aqui estar com a gente. Amém? Vem estar com a gente aqui, você que nos assiste. Vem para cá, passa a virada, nós vamos entregar o final de 2025, o início de 2026. Amém? Aleluia. E nós vamos estar aqui orando e profetizando por um ano abençoado, amém? Um ano que Deus vai nos surpreender, será um ano de 2026, e nós vamos estar aqui profetizando isso para as nossas vidas, amém? Então você vem para cá, depois você vai estar com a sua família, mas vem aqui entregar para o Senhor esse ano. Mas, amados, tem uma lista ali, que eu já coloquei o meu nome, já coloquei o nome da Esther, já coloquei o nome da Ana Beatriz. Tem alguns outros nomes ali. Então traga, venha, coloque seu nome para a gente saber a quantidade de pessoas que estará aqui conosco. Amém? Aleluia. Já falei do culto hoje à noite. O culto hoje à noite será algo diferenciado. Teremos aqui louvores de Natal. Vai ter apresentação das crianças, vai ter aqui, pastor Luiz vai estar capitaneando aí uma canção. Eu vou estar junto com ele. Eu vou estar colaborando, né? Vou estar colaborando. Mas quem vai capitanear isso aí é o pastor Luiz. Aplaudindo, amém, amém. Quem vai capitanear, porque ele é afinado. Porque o pastor Luiz canta bem. Ele é afinado, né? Canta direito ele. Então o pastor Luiz vai estar capitaneando. O Alexandre vai estar aí nos ajudando no teclado. E eu, pastor Luiz, e os homens aqui estaremos aqui cantando uma canção, Noite Feliz. Eita, glória a Deus, amém? Aleluia, amém? Olha, amado e amada do Senhor, que você tenha um domingo abençoado. Você tenha o frango com farofa, né? Aquele frango com farofa. Eita, tem gente que já está fazendo rabanada, né? Pastor, posso trazer uma rabanada para o senhor de noite? Pode, irmão, pode. Duas, uma para mim, uma para a irmã Ana. Falei, pode trazer, passa lá no açúcar, na canela, pode trazer, você vai estar fazendo aí uma recheada, não tem problema não. Amém? Então que você tenha um almoço assim,
especial, maravilhoso, na doce presença do Senhor. Amém? Aleluia? Estenda sua mão, receba a benção, fique em pé. Amém? Aleluia? Faz assim, ó, com as duas mãos, isso, aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na face da terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.